Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Sou Carlinhos Veiga e como hoje é segunda-feira, a gente vai fazer aqui um ditado a duas vozes, não é isso? Então o que é que você tem que fazer? Pega aí papel pautado e coloca uma clave de sol, uma clave de fá e no mais é ouvir para criar essa condição de escrever essas melodias que eu vou tocar aqui agora, beleza? Se você pensa alguma possibilidade de estudar comigo de uma forma, né, com turmas mais voltadas para um determinado assunto, meus cursos no Hotmart estão com as inscrições abertas. Teoria musical e intervalos musicais são os cursos, mas é tudo voltado para percepção musical, que é o que eu defendo que faz realmente a diferença no músico, tá? Então vamos lá. A gente vai hoje trabalhar com 8 compassos, certo? Compasso quaternário simples e sol menor, tonalidade de sol menor, beleza? O que é que eu quero chamar a atenção aqui? No ditado da semana passada, teve gente falando assim, pô, Carlinhos, o ditado foi comprido, foi muito longo, eu não consegui acompanhar. Bom, eu sempre defendo a ideia de que no início você deve procurar ouvir apenas e não sair escrevendo. Claro que é um processo, né? Quanto mais você faz isso, mais rapidamente você vai fazer isso. E o que eu chamo de escrever e de ouvir tem a ver com a memorização, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar, são 8 compassos, compasso quaternário simples. Agora, presta atenção nos elementos rítmicos, tá? Porque muitas vezes os elementos rítmicos eles se repetem e isso ajuda muito na hora da gente escrever, tá? Se você consegue perceber que há um padrão rítmico, maravilha, isso já ajuda muito. Então o fato de ser 8 compassos, não tenha medo não, beleza? Como eu falei, a gente está em sol menor e a gente está com um compasso quaternário simples. O sol menor é isso aqui, ó, para você ter uma referência. Esse aqui é um sol menor. Beleza? Eu vou colocar aqui o meu metrônomo a 60. Na verdade, eu já gravei esse vídeo uma vez antes, mas eu estava usando uma configuração, né, de captação de áudio aqui do próprio computador que eu não gostei tanto, então eu resolvi ligar a plaquinha de som, que aí vai chegar com a qualidade melhor, claro, para a gente ouvir o detalhe do ditado para escrever corretamente, tá bom? Então o sol menor tá aqui. Beleza? Então lá vou eu. O metrônomo vai estar a 60 aqui. 1, 2, 3, 4. Claro que eu vou tocar de novo, né? Claro que eu vou tocar mais algumas vezes para criar essa condição das pessoas ouvirem e escreverem. Vamos lá, segunda vez. Legal, né? Bonito. O que é que você tem que perceber? Presta atenção, graus conjuntos, presta atenção,
arpejos, prestar atenção, ritmo de uma mão e da outra mão, certo? Então, são esses elementos que você deve ir considerando aí. Vamos lá? Mais uma vez aqui. Muito legal, né? Beleza. O que eu vou fazer agora? Pode ajudar um pouquinho? Eu vou fazer agora somente a mão esquerda, certo? Então presta atenção para ver se você consegue perceber o movimento do baixo, da clave de Fá, beleza? Então, vamos lá. Mão esquerda agora somente. Viu que é tranquilo? Claro, não é uma coisa que se a pessoa não está acostumada a fazer, ela vai fazer com tranquilidade. Não, leva um tempo, mas não é uma coisa também difícil. E se você não tem consciência ainda das notas que estão aí, pensa no ritmo, tá? Escreve o ritmo primeiramente. Vamos ver. Mão direita agora. Vamos lá. E aí, como é que foi aí o resultado? Deixa eu ver como é que eu tô aqui na câmerazinha. Beleza, tranquilidade. Descer isso aqui. Aqui. Beleza. Então, o que acontece? Agora eu vou mostrar o resultado, certo? Vou mostrar a resposta disso aqui e vou fazer uma análise, claro, para a gente ir também conquistando essas possibilidades, essas estratégias, né? Eu vou passando aqui algumas coisas interessantes na hora, para você perceber na hora de você resolver um ditado como esse, beleza? Então vamos lá. Nossa resposta é essa aqui, ó, pro outro lado. Esse aqui. Aqui está a nossa resposta, certo? Claro, se você ainda precisar, né? O que você faz? Volta, escuta mais algumas vezes para poder garantir a resolução, certo? Então você não precisa acompanhar isso tudo aqui agora. Você pode voltar o vídeo, assistir mais um pouquinho, escutar mais um pouquinho para tentar terminar de escrever. É só para o vídeo não ficar muito longo também. Então, o que acontece é o seguinte. Sol menor é onde a gente está aqui, certo? E repara, vou começar falando aqui da mão esquerda, da clave de Fá. Repara, ó, ritmicamente, a clave de Fá é muito simples. A gente só está trabalhando aqui com semibreves e aí quando chega aqui no finalzinho, a gente trabalha com duas mínimas e depois outra semibreve, tá? Então, o que acontece? Na clave de Fá, eu tenho aqui um movimento no início cromático e depois, né, cadencial. Eu faço aqui uma ideia cadencial. Então, o que acontece? Eu saio do Sol, que é o primeiro grau, depois caminhei para o Fá sustenido. Quem é o Fá sustenido, Carlinhos? Por que tem essa alteração aí?
O Fá sustenido é justamente a alteração que a gente precisa colocar no 7º grau da escala menor. Para quê? Para transformá-la em sensível, certo? Então, quando eu quero colocar o meu acorde do 5º grau, um acorde maior, eu preciso colocar essa alteração no 7º grau da escala. E é por isso que ela está presente na escala menor harmônica. Eu quero fazer com que a minha harmonia tenha um 5º grau maior no campo harmônico menor. Beleza? Então, o que aconteceu? Saí daqui do Sol, vou trocar de mão aqui para ver se dá para acompanhar na boa. Saí daqui do Sol, 2, 3, 4, Fá sustenido, 2, 3, 4, Fá natural, 2, 3, 4, Mi bemol, que já está aqui na armadura, Ré, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Mi, 2, Ré, 4, Sol, 2, 3, 4. O que acontece é o seguinte, no início eu tenho esse movimento cromático, certo? Quando eu chego aqui nesse Fá natural, eu tenho uma alteração aqui na minha mão direita. Então eu estou transformando isso aqui numa ideia de sensível secundária. Eu vou falar já já quando eu chegar aqui na análise da mão direita, tá? E depois isso aqui acaba sendo a resolução do trítono, que eu vou mostrar também para vocês aqui. E a resolução natural dele aqui nessa tonalidade é aqui no Mi bemol. Depois eu desço o meu baixo para a dominante, né, para o 5º grau de Sol maior, só que aqui na minha mão direita eu dou a minha ideia do acorde de Sol menor. Eu falei Sol maior agora há pouco, né, mas não é, Sol menor, tá? Então, aqui eu dou a minha ideia do acorde de Sol menor, portanto isso aqui eu estou fazendo uma segunda inversão cadencial, é um 6/4 cadencial. E aí depois o meu baixo continua aqui, e aqui eu venho para o 5º grau, eu venho para o Ré maior, já vou falar um pouquinho mais sobre ele também. E aqui eu faço a ideia da cadência de engano. Ao invés de chegar logo no 1º grau, depois do 5º grau, eu coloquei aqui um 6º grau, um 4º grau, para depois chegar no 1º grau, certo? Em termos de mão direita, o que é que a gente tem? Primeiro compasso, a gente tem aqui um Sol menor. Carlinhos, como é que você consegue saber que aí é um Sol menor, se aí só tem uma melodia? Então, cara, aqui na verdade está escrito um arpejo do Sol menor. Fundamental, terça, fundamental, quinta, certo? Sol, Si bemol, Sol, Ré. Isso é um arpejo, e como o meu baixo está ali no Sol também, ficou bem claro isso. Então, ó. Ok? Então eu estou aqui com Sol menor no primeiro compasso. No segundo compasso, a gente já viu, o baixo está aqui na sensível. E olha o que é que eu tenho aqui, na minha mão direita. Eu tenho uma nota Ré e eu tenho uma nota Lá. Quando eu junto essas ideias aqui, olha o que é que eu tenho. Ré, Fá sustenido, Lá. Aqui eu também tenho uma ideia de acorde. Então, que acorde é esse? É um acorde de Ré maior. Na tonalidade de Sol menor, o que é que acontece? É a nossa dominante, né, cara? Então, beleza? Então eu tive aqui 1º grau, aqui eu tive 5º grau na primeira inversão, e repara que ritmicamente eu tenho um elemento bastante repetitivo aqui na minha mão direita. Lembra que eu falei, a clave de Fá ela foi no mesmo elemento ritmo praticamente o tempo todo. E aqui na minha mão direita eu também tenho essa ideia. 4 semínimas, 2 mínimas, certo? 4 semínimas, 2 mínimas, e aqui eu paro meu elemento, né, na semibreve, e aqui eu movimento um pouquinho mais. Então essa é a ideia.
Aqui nesse compasso, olha o que é que eu tenho. Eu coloquei aqui um Si natural e isso aqui está criando para mim a condição de sensível secundária. Repara, meu baixo está no Fá natural e aqui eu tenho um trítono aqui. Acabei de construir um trítono aqui. Olha a resolução do trítono aqui, certo? Trítono, resolução do trítono. Carlinhos, explica aí melhor. Então, no terceiro compasso eu estou aqui com um Si diminuto, Si, Ré e o Fá aqui no baixo. Esse Dózinho é apenas uma nota de passagem, né? Então, e no próximo compasso, o que é que eu faço? Um Dó menor com baixo em Mi bemol. Então, nesse cara aqui, eu tive um Si diminuto com baixo em Fá, que é a sensível Si funcionando, um Si diminuto funcionando com que função, maestro? Como sensível do acorde seguinte, que é Dó menor. Carlinhos, como é que você sabe que é Dó menor? Dó, Mi bemol e Sol. As notas estão todas aqui, dizendo para a gente qual é o acorde que está em questão. Lembra, no último vídeo eu falei, se você tem uma melodia bem construída, tá? Tá tudo ali, mesmo que com duas vozes apenas. E às vezes até com uma voz apenas você consegue trazer uma sensação harmônica, um caráter harmônico, certo? Aqui, quando eu chego, lembra que eu falei que aqui eu tô com 6/4 cadencial. O que é isso? Meu baixo está no quinto grau, certo? Mas o meu acorde é o acorde do primeiro grau. Então, isso aí é justamente uma segunda inversão do primeiro grau. Então, olha o que é que eu tenho aqui. Certo? Ré faz parte do Sol menor. Dó é uma notinha de passagem. Si menor faz parte do Sol menor. Si bemol faz parte do Sol menor. E Sol faz parte do Sol menor. Então, o acorde do Sol menor está aqui. E esse Dó é uma notinha de passagem. Ré, Dó, Si bemol, Sol. E agora o meu baixo vai continuar na nota Ré. E eu tenho aqui, também formando um acorde de Ré maior, eu tenho aqui na minha mão direita um Fá sustenido e o Lá. Então é para formar o acorde de Ré maior. Certo? E a ideia da cadência de engano está justamente aqui. Eu resolvo o meu soprano aqui, né? Eu estou fazendo aqui o final. Aqui eu finalizei, mas aqui eu não finalizei. Agora eu finalizo, tá? Então, eu tenho aqui, na verdade, uma ideia de Mi bemol, ou seja, o sexto grau de Sol menor. Depois eu tenho uma ideia de Dó menor, por quê? Porque esse Mi bemol está bem presente ainda aqui, certo? Uma ideia de Dó menor, que é o quarto grau. E eu vou finalizar aqui somente com as duas notas Sol. Como a gente trabalhou o tempo todo no campo harmônico menor, a gente tem ainda presente na cabeça a sensação de que isso aqui vai terminar com uma ideia de Sol menor, muito embora não tenha terça aqui, tá? E é por isso que muitas vezes é comum a gente pensar harmonicamente em poder finalizar com a terça de picardia, tá? Então, trabalhei o trecho todo no modo menor e quando chega aqui eu finalizo no modo maior. Mas claro que aqui eu teria que ter uma terceira voz para criar a terça desse cara aqui. Então, só para ouvir uma vez completa, presta atenção. Vou colocar o metrônomo aqui para ficar claro. 1, 2, 3.
Muito bonito, né? E se eu quero finalizar com a ideia da terça de picardia, claro, aí eu tenho que colocar harmonia. Eu vou fazer aqui harmonicamente agora para você entender. Primeiro compasso, Sol menor, primeiro grau. Segundo compasso, Ré maior, primeira inversão do quinto grau, né? Ré maior com baixo em Fá sustenido. Então, Sol menor, primeiro grau, Ré maior, primeira inversão do quinto grau, Ré maior com baixo em Fá sustenido. Si diminuto com baixo em Fá. Dó menor com baixo em Mi bemol. Sol menor com baixo em Ré. Ré. Mi bemol. Dó menor. Vou terminar com a terça de picardia. Massa, né? Então aqui no finalzinho, se eu quero criar essa ideia de um final diferente, eu finalizo com uma terça maior. Claro que não é o caso, aqui eu precisaria de uma outra voz para harmonizar. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver como é que eu já estou aqui. Vixe, 21 minutos já, deixa eu adiantar meu lado. Então, toda segunda-feira eu trago aqui no canal exercício de ditado, que é justamente para o pessoal poder desenvolver isso aí, certo? Volto a dizer, se você precisa ainda praticar isso, se você não está muito firme nessa ideia dos acordes maiores, dessa história da harmonia, de você conseguir perceber grau conjunto, tá? O curso para você fazer comigo é o curso de intervalos musicais, tá? Porque eu chamo de intervalos musicais, mas é o que a gente está trabalhando harmonia, e a gente está trabalhando harmonia pesada. Tá bacana. Daqui a pouco eu vou dar uma aula para a turma. São 2 aulas semanais. 2 aulas semanais. Então, além do curso, tá? A pessoa ainda está comprando também aulas semanais pelo Zoom comigo. 2 horas por semana. E para quem ainda não está muito firme nessa história da semínima, mínima, semibreve, compasso simples, compasso composto, enfim, compasso, né, quaternário, binário, ternário, aí o curso é o curso de teoria musical, beleza? Então, as inscrições estão abertas para novas turmas, as pessoas estão se inscrevendo e até o dia 23, certo? Aqui foi uma live que eu fiz mostrando os cursos e tal, então os valores não são altos. Se você pega e faz uma conta, né? Se você parcela esses valores e você faz uma conta da quantidade de aula que você vai ter comigo, você vai ver que o valor da hora-aula associado ao material é um valor muito baixo. Claro que eu sei que as pessoas, né, atualmente a gente está numa dificuldade por conta da pandemia, uma incerteza e tudo mais, mas considere isso aí, porque além do curso em si, você vai ter também 2 horas comigo por semana, através do Zoom, beleza? E é isso aí, eu vou finalizar aqui, somente rodar a vinheta para terminar. Lembrando, agora no final tem uma playlist se você quiser praticar mais ditados, certo? Nessa playlist você vai ter muitos ditados, porque toda segunda-feira eu coloco ditado. Toda terça-feira, leitura rítmica. Toda quarta-feira, harmonia. Toda quinta-feira, intervalos. Toda sexta-feira, solfejo. Beleza? Então aqui nos tutoriais em música você tem exercícios diários para praticar. Então assina o canal, ajuda a divulgar, compartilhe os vídeos, deixa seu like aí, que isso tudo ajuda a gente pra caramba. Beleza? Brigadíssimo, vou rodar a vinheta aqui para finalizar. Okay.